Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais um sinal amarelo no caixa da Previdência Social. Os dados apontam que a conta continua aumentando no âmbito do INSS, porque as decisões judiciais chegaram a representar em 2023 16% de todos os pagamentos de benefícios da Previdência Social. Os números chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A escalada de despesas do INSS com benefícios concedidos por meio judicial acendeu uma luz amarela na agenda do governo federal. Há motivos para preocupação. De um total de 5.964.000 novos benefícios que passaram a ser pagos em 2023, 15,85% foram implantados a partir das decisões da Justiça Federal. As ações judiciais crescem de forma acelerada, porque a cada dia o INSS nega de forma administrativa dezenas de pedidos de benefícios. De acordo com o próprio Ministério da Previdência Social, a judicialização tem como foco o auxílio-doença e a aposentadoria por idade, por invalidez e especial. Segundo ainda os dados do INSS, em 2001, as decisões judiciais representaram apenas 1% do total de despesas com novos benefícios. Mas, anualmente, o percentual vem crescendo e chegou no ano passado ao patamar de quase 16%. O presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, define como alto o índice de benefícios concedidos pela Justiça. E, para mais equilíbrio dos cofres da Previdência Social, o razoável, segundo ele, seria que o percentual de decisões judiciais ficasse na faixa dos 5%. Segundo Stefanotto, a proporção dos benefícios concedidos judicialmente em relação ao total teve uma queda de novembro para dezembro do ano passado, passando de 15,2% para 13,7%. Mas, mesmo assim, o percentual é constrangedor e precisa ser reduzido. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre a área da Previdência Social. O governo federal prepara a primeira operação Pente Fino de 2024 com o objetivo de cortar benefícios previdenciários com irregularidades. No alvo da tesourada estão o BPC, o Auxílio-Doença e o Seguro-Defeso, destinado a pescadores artesanais. A meta é economizar até o dia 31 de dezembro de 2024 10 bilhões de reais. O cerco do INSS para combater pagamentos irregulares começa pelo BPC, Benefício de Prestação Continuada, com valor atual de R$ 1.412, que é concedido a deficientes e a pessoas com mais de 60 anos de idade e cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. O presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, antecipou em entrevista ao jornal O Globo que o Pente Fino faz parte da agenda do governo federal de cumprir a lei, que determina que a cada 2 anos seja feita a revisão desse benefício. Jornalista Beto Almeida, a cada momento temos a operação Pente Fino simultânea a essa preocupação que surge em relação ao aumento de despesas no âmbito da Previdência Social. O Pente Fino vai atingir benefícios previdenciários que são concedidos de forma irregular ou que as pessoas estão recebendo o BPC, por exemplo, de forma ilegal. E quando isso acontece? Quando dentro de casa a renda é superior a 1/4 de salário mínimo, quando existe declarações de problema de saúde que na realidade não há problema de saúde, e no caso do auxílio-doença, quando esse benefício perdura mais tempo, quando o segurado ou a segurada estão já em condições de voltar ao mercado de trabalho, de retomar as suas atividades. Quando o auxílio-doença se estende por mais tempo e, nesse caso, quando há recuperação completa das condições de saúde, o INSS vai chamar todos os detentores do auxílio-doença que têm o benefício além de 180 dias para uma nova perícia médica. E, nesse caso, o cerco, o fechamento a essas irregularidades, Beto Almeida, é um caminho que o governo pode encontrar
para diminuir as despesas e melhor equilibrar os cofres da Previdência Social. Assuntos da Previdência Social sobrando aqui nessa nossa primeira parte do bate-papo político. Jornalista Beto Almeida, em meio a tanta chuva em Fortaleza. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aí os ouvintes. Bom, como foi dito, exatamente esse pente fino, essa operação de fiscalização vai começar exatamente pelo BPC, que paga um salário mínimo, Luciano, para os idosos de baixa renda de 65 anos para cima, né? Ou aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou até ambos os casos, que possuem, logicamente, que esteja enquadrado dentro do programa, que é aquela ter renda familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo, ou seja, hoje em torno de R$353. Essas medidas, como foram ditas aí, elas devem ser rotineiras mesmo. O INSS, na realidade, tem que cumprir isso. Inclusive, Luciano, para também ser cobrado em relação à agilidade na concessão de novos benefícios. Porque à medida em que ele corta aqueles que de fato podem estar recebendo sem que esteja enquadrado dentro das condições dos programas, a gente espera também que haja a agilidade da Previdência Social em garantir esses benefícios para quem de fato precisa e que estão dando entrada dia a dia lá na Previdência Social, muitos tendo esse direito negado. Então eu acho que essa correlação de forças, ela é necessária, ela faz bem, como qualquer empresa. Uma empresa privada, ela não tem sempre as auditorias internas que são realizadas para corrigir rumos, para ver onde está ocorrendo despesas desnecessárias, para ver onde economizar mais, para ver onde investir melhor. Então, é a mesma história do INSS, com um detalhe aqui, Luciano. A gente tem que entender também o seguinte, que o INSS entra nessa preocupação atual por conta de que o governo precisa ainda estabelecer aquela história do déficit zero para esse ano de 2024. Então ele vai indo em todos os setores onde pode economizar. Inclusive, matéria que nós já falamos aqui, aquela do ateste médico, por exemplo, que acabar aquela história de fazer a perícia demorar demais, sabe por quê? Porque aquilo traz dinheiro extra para as contas do governo, sabe por quê? Se você, trabalhador, tem, por exemplo, um atestado médico de 4 meses, quando você vai ser atendido, o trabalhador já está de volta ao trabalho. Sabe o que acontece, Luciano? O governo ainda assim vai ter que pagar com juros e correções monetárias aquele trabalhador que durante 4 meses ele deveria ter assistido e não assistiu. Registrar também que nesse caso do auxílio-doença, jornalista Beto Almeida, ou especificamente em relação às decisões judiciais que atingem, além do auxílio-doença, aposentadorias rurais e urbanas e ainda o BPC, essas concessões que são feitas a partir das decisões da Justiça Federal só se transformam em realidade porque o INSS demorou a apreciar, a avaliar os pedidos de benefícios previdenciários de segurados e beneficiários. Então, quanto maior a demora do INSS, e aqui no Jornal Alerta Geral, o professor Paulo Bacelar costuma esclarecer, orientar os segurados que quanto maior a demora do INSS, melhor o caminho de bater a porta da Justiça para pedir esse benefício. Então, a Justiça Federal concede, reconhece que o trabalhador, a trabalhadora ou o beneficiário, quem nunca teve carteira assinada, tem direito ao BPC ou a outro tipo de auxílio. E essa conta chega no cofre do INSS por conta do próprio INSS, que demorou de forma administrativa a avaliar esses pedidos de benefícios, de auxílios e de tantas ações que são movidas junto ao INSS. E só um aspecto, Luciano, para deixar alguns tranquilos, é que o INSS tem adiantado com essa operação pente fino, por exemplo, começando pelo BPC, que antes vai fazer um balanço porque tem alguns benefícios ou beneficiários de pessoas que recebem o BPC que a gente chama de consolidado, ou seja, ele não corre risco de ter realmente corte. Sabe quais são, Zenô? Aquelas pessoas, por exemplo, que têm dependentes, por exemplo, com autismo, esses não vão precisar passar por revisão nenhuma, porque o autismo é uma condição que você carrega consigo, ele não tem prazo. Então, nesse caso, pessoas que recebem BPC, que têm dependentes com autismo, não passam por essa revisão. E o conselho
conselho, a sugestão que a gente sempre transmite para os beneficiários segurados da Previdência Social é no sentido de que não tenham receio da perícia médica. Quem tem o benefício regular concedido dentro das normas estabelecidas pelo governo federal e, no caso de saúde, quem tem problema de saúde comprovado até a partir do atestado médico, então essas pessoas não devem se preocupar com o chamado para a realização da perícia médica. E outro aspecto também, a operação Pente Fino começa a ser realizada quando forem detectadas irregularidades ou suspeitas de fraudes nesses benefícios, os segurados e beneficiários serão chamados para a perícia. E se mais uma vez confirmada algum tipo de irregularidade, o segurado, a segurada, o beneficiário, a beneficiária vai ter um tempo para se defender. Claro, comprovada a irregularidade, a fraude, aí sim o benefício é cortado em definitivo. Mas já que nós estamos falando de INSS, tem também espaço para notícia boa, né? Dá tempo, Luciano? Vamos deixar a boa notícia para o próximo bloco, jornalista Beto Almeida, porque são 7 horas e 29 minutos. E qual é essa notícia boa para você antecipar detalhes para os nossos ouvintes internautas? Bom, se antes o governo negava isso, agora não mais, Luciano. Vai ter aí antecipação das parcelas do 13º salário dos aposentados e pensionistas, a primeira já para o próximo mês de abril. Muita chuva na região metropolitana de Fortaleza. Você que está neste momento se preparando para sair de casa ou está no trânsito nos acompanhando pelas emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral na região metropolitana de Fortaleza e também em cidades do interior do Ceará, muito cuidado. As chuvas estão chegando ainda mais fortes. E outra preocupação quando tem chuva, qual é, Beto Almeida? Trânsito, Luzeno. É não, Beto, não apenas com o trânsito, é com a Enel, porque quando começa a nublar, aí a oscilação de energia começa e a energia cai. Daqui a pouco tem muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.